Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Como sempre lembramos, este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, nosso amigo Milton Felipe. E aí, Milton, tá bom? Bem, muito obrigado. Agradecido pela oportunidade de estar aqui com você e também com os nossos técnicos, realizando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Um programa que depois de passar pelas ondas da rádio, fica na nossa chamada internet, não é isso? Na página de YouTube, no nosso site kardec.tv. Enfim, a gente deixa aí o conteúdo para as pessoas. Eu estou mencionando isto com um propósito, dizer aos nossos amigos que lá nessa página nós temos mais de 170 programas produzidos com a intenção de divulgar os postulados, porque é uma palavra antiga, mas serve bem aqui, os postulados da doutrina espírita, ou seja, as obras de Allan Kardec. É isso aí, seu Milton. Tem esses programas, tem lá o programa Espiritismo Agora, a primeira série, o Espiritismo Agora, série Mediunidade, tem lá o programa Transição, que também foi feito por nós. Enfim, acho que se juntarmos tudo, devemos estar beirando aí os 1000 programas lá das mais diversas áreas aí que a gente fez, né? Olha, eu estou me lembrando, Coelho, para a realização do programa, do curso Espiritismo Agora, uma proposta sua para, em forma de vídeo, entrar na internet, que na ocasião, só para esse curso, nós tivemos que elaborar mais de 800 transparências. São 14 aulas, 37 programas. 37 programas. E mais 33 programas da série Mediunidade. E realmente foi uma contribuição muito boa, interessante. Você fez desse curso um laboratório, não é? Isso. Fez esse curso um laboratório. Com ele nós aprendemos, inclusive tecnicamente, como vestir os programas para serem apresentados na internet. E penso que você está cumprindo muitíssimo bem essa missão que você escolheu nesta encarnação, porque juntando o conteúdo com imagem, isso favorece bastante aqueles que querem aprender. Mas aprendi bastante com todos esses programas que você fez, a gente sempre acompanha junto e tal. Tive a oportunidade de aprender bastante com seus ensinamentos. Nós estamos realmente nos esforçando para contribuir com a divulgação da doutrina espírita. E pela oportunidade, desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem, seu Milton. Vamos aqui atender mais uma pessoa que, ao que parece pela pergunta, ela assistiu um programa nosso sobre esse tema. Então ela diz assim: desejo que voltasse ao assunto, que é a influência dos espíritos em nossas vidas. A gente já falou disso. Então o espírito pode dominar uma pessoa, levando-a a executar atos contra a sua vontade? Então ela deve ter assistido o nosso programa lá sobre o tema. E agora pergunta aqui sobre essa questão. Claro que nós aceitamos a pergunta e o desafio pertinente ao tema. Contra a sua vontade, não. Né? Se a pergunta é essa, a gente pode, na síntese, dizer contra a vontade nossa, o espírito não pode dominar. Agora, evidentemente, tudo se passa na relação de espíritos pela vontade dos espíritos. Eles se relacionam, eles animam, se aninham, né, junto à vontade, estimulam e vão descobrindo novos detalhes referentes às tendências, pendências que o espírito tem encarnado, e aí ele pode desenvolver sim. Como a pergunta ela é direta e mostra que a pessoa está falando porque assistiu um dos nossos programas ligados com o tema obsessão e influência espiritual, nós temos que dizer
que Kardec fez um estudo muito circunstanciado sobre a obsessão. A obsessão, do ponto de vista das influências, a obsessão está descrita em forma de um verdadeiro tratado da psicologia espírita no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Vamos repetir e vamos pedir que os nossos amigos ouvintes e espectadores leiam, porque eu considero um dos momentos mais importantes da nossa literatura quando Kardec se envolve com esta matéria. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns, é um verdadeiro tratado. E o que pretende ali o nosso bom mestre? Pretende dizer que a obsessão, analisada, observada, porque ele não escreveu nada por teoria apenas especulativa, nem filosoficamente falando. Não, ele fez uma observação rigorosa e juntou a essa observação fatos desse, daquele, de tudo quanto foi chegando à sua mão. Ele escreveu o livro em 1861. 4 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Ora, em 4 anos, ele recebeu um manancial grande de depoimentos, de contatos, de indicação e tudo mais. Ele pôde observar em loco muitas delas. Nesse assunto, por exemplo, ele saiu da França e foi, inclusive, verificar o assunto ligado com ao fenômeno obsessão. Então, o que ele relata ali? Que a obsessão, nós podemos, na parte da teoria, dividir em 3 pontos. A obsessão simples, a obsessão de fascinação e a obsessão por subjugação. Que a simples permeia os pensamentos das pessoas no processo de relacionamento que nós temos. E agora, meus amigos, favorecidos, eu nem sei se eu posso dizer favorecidos, mas vou continuar dizendo favorecidos por essa rede nova de comunicação que essa tecnologia oferece. Alguém poderia dizer, puxa, mas então você está querendo dizer que pode haver um processo de obsessão através de pessoas que se comunicam pela internet, pelo WhatsApp, é claro que sim, claro. E se nós não quisermos usar essa expressão, podemos dizer, ela é retroalimentada por toda essa tecnologia. Então, pela simples, permeia a relação de pensamentos intermitentes, pensamentos intermitentes. E é fácil a gente conferir isso no campo das ideias das pessoas. Ideias que temem por fixar-se, indivíduo que começa a nascer uma pequena dúvida, essa dúvida vai agigantando, uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Tudo isso tem a ver com essa intermitência dos pensamentos no processo obsessivo pela modalidade simples. E a fascinação vem de fascínio. Fascínio por algo, fascínio por uma pessoa, fascínio por uma ideia, fascínio por um partido político, por religião. No programa anterior, nós tocamos até nesse assunto ligado com o fascínio da beleza. Está lembrado disso? Lembro. Nós tocamos nesse assunto, porque nós vivemos, por hora, nesse momento tormentoso em que as pessoas estão desconcertadas com isso. Saindo da fascinação, que é do fascínio, Kardec estudou da subjugação. Nessa subjugação vai interessar o assunto por causa da pergunta. É quando o espírito ele não trava apenas a forma de raciocínio, ele trava também a vontade da pessoa, porque ela está se deixando envolver e se deixando levar. E travada a vontade, obviamente o espírito sugere pensamentos até do cometimento de práticas e atos que contrariariam a vontade da pessoa. Mas tanto não contrariam que a própria pessoa se deixa levar. Lembra também, para quem quiser, no Livro dos Espíritos, a questão 459, né? Podem os Espíritos influir ou influenciar, né, nossas vidas? Muitas vezes são eles que nos dirigem. E a gente lê isso, sabe o que eu acho engraçado? A gente lê isso e não se dá conta. Não pensa no assunto, né? A gente lê, às vezes pode nos dirigir. Mas e daí? Será que a gente não está sendo dirigido ou teleguiado pela internet, enfim, por uma série de outras coisas, sem a gente perceber? Nós fazemos essa análise com frequência,
Fazemos uso da razão sobre essas questões com frequência para ver se em que situação a gente se encontra? A gente esquece, também falamos aqui num dos nossos últimos programas, com relação aos pensamentos, né? Nós temos aí, segundo estudos que não são espíritas, cerca de 60 mil pensamentos por dia, que talvez seja muito mais que a rede da internet. E a gente, nesses pensamentos, a gente se liga a espíritos, é isso que a gente não se percebe. Conexões em todo instante. E a gente está ligado por uma série de detalhes com esses espíritos. Há espíritos que acabam se ligando a nós pela sintonia de pensamentos, há outros espíritos se somam a esses espíritos com os quais tivemos certos relacionamentos em encarnações anteriores, que por vezes eles procuram nos constranger através da obsessão, muito embora isso seja um equívoco, mas tem uma coisa, sabe, Milton, sobre todas essas questões, e a gente também já falou aqui. Tudo isso, se a gente estiver atento, serve para a gente aprender. Ah, mas é para o bem. Nada disso é para o nosso mal. Se Deus permite que isso ocorra, é para a nossa evolução. O que a gente precisa? Primeiro, buscar o conhecimento. Porque se a gente não tiver conhecimento, a gente vai ficar divagando, ler essas coisas, como eu disse, e passam. Que bonito. É tudo lindo. Só que a gente tem que procurar, e o Espiritismo tem isso de bom, procurar nele o que isso representa, pode me auxiliar na minha caminhada evolutiva. Porque nós não estamos aqui, ninguém está encarnado a passeio. Ninguém está aqui, eu vim de férias. Tem um propósito. Tem um objetivo, a gente tem que saber disso. Então é preciso que a gente saiba que essas coisas relacionadas com obsessão acontecem e muito, com todos nós, todos os dias, se a gente não estiver esperto. Na atual conjuntura do nosso planeta, eu penso que até poderia falar sempre. Falei atual conjuntura, mas eu posso mudar e dizer. O planeta Terra, ele é palco da obsessão para todas as criaturas. Mas nenhuma que não esteja envolvida. Não há nenhuma que não esteja envolvida. Por quê? Porque faz parte dessas experiências provacionais e também expiatórias do espírito enquanto estiver ligado a um planeta sujeito a essas experiências, a esse procedimento. Eu queria adicionar no momento que você estava falando, e muito bem, usando a palavra, que existe indução por esse meio tecnológico que você estava salientando, até indução ao crime e ao suicídio. Existem aí vários informes a respeito desse particular, de forma que a única coisa que restaria à pessoa que fez a pergunta é fazer uma leitura, releitura, um estudo bem circunstanciado mesmo, do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que é o capítulo que serve hoje em dia até para tratado de orientação para os psicólogos. Muitos psicólogos sabem da sua responsabilidade e sabem também que podem encontrar nesse capítulo, então, um forte material de orientação para pessoas que estejam passando pelos dramas dolorosos da obsessão. E a obsessão, a gente às vezes não se dá conta, mas ela dá origem a uma série de outras coisas, né? A depressão, por exemplo, ela vem da obsessão. Ou o contrário. Ou vice-versa. O pensamento depressivo nos leva a ter pensamentos contínuos e os espíritos se aproveitam disso. Então, é preciso que a gente entenda isso. E os trabalhadores da casa espírita têm que, eu acho que entender e estudar isso com profundidade para que a gente possa orientar as pessoas que buscam a casa espírita querendo ajuda. Em momentos desses. Em auxílio. E estou para dizer para você que a grande maioria
passa por um problema ou por outro. Hoje nós estamos vivendo, a Terra é palco dessas experiências e que se traduzem pelas altas influências, não é? Coelho fala da depressão, mas eu vou lembrar antes a ansiedade, vou lembrar depois as síndromes, os traumas, as fobias, todas essas enfermidades, do ponto de vista da doutrina espírita, nós podemos colocar num quadro ligado com a obsessão. Tá. Só tem uma coisa, Milton. Nós somos espíritos e nós conhecemos a doutrina. Desde que a gente queira, há meios de a gente se livrar disso. Tanto que o Kardec perguntou se podemos nos livrar da influência dos espíritos. Está lembrado disso? Que nos incitam ao mal. É essa a pergunta que ele faz. E os espíritos respondem afirmativamente, sim. Mas é só a gente mudar o pensamento. Claro. Porque somos nós que acabamos com os nossos pensamentos atraindo esses espíritos. À medida que a gente mudar a nossa maneira de ser e de pensar, eles naturalmente vão se afastar. Posso dar algum exemplo? Por favor. Pessoas que desconfiam muito das outras. A desconfiança é realmente um forte material de atração magnética ligado com as influências espirituais. A desconfiança, pensamentos negativos em relação à vida, de não aceitação de valores, da não valorização da vida, pensamentos terríveis de morte. Nós chamamos realmente as influências através do nosso pensamento. Então, pensamentos negativos é um forte material de atração ligado com os espíritos que podem trazer esse desconforto. Ao contrário, pensamentos de alta positividade, de valor da vida, de trabalho, de produção de coisas, de ajuda ao próximo. E aí nós aprendemos que quanto mais nós ajudarmos o próximo, mais nós valorizamos o próximo e a nós mesmos. Portanto, a vida. Nós temos que ter essa noção. O Espiritismo, na sua parte de orientação, mostra que o pensamento é o polarizador de todas as vibrações de conexão. Mas você vê que interessante. Se eu buscar o conhecimento natural para auxiliar o próximo, naturalmente eu vou estar aprendendo e vou saber como me livrar disso. Você está falando aqui, eu estava me recordando, se não me falha a memória, da Revista Espírita de 1865, não sei se junho ou julho, tem um artigo que fala da cura moral dos encarnados. E Kardec perguntou lá para São Luís sobre... Ele diz lá que um espírita tinha recolhido uma pessoa que estava com uma série de problemas, estava perdendo a visão e coisa e tal. E aí São Luís vai fazendo observação e aí ele percebe, ele diz que aquele espírito, ele nem obsessão ele estava sofrendo. Era a natureza dele que era amar. Ele só tinha espíritos ligados a ele pela natureza dos pensamentos. Mas a natureza dele era amar. Então, que ele poderia se curar, sim, desde que ele se transformasse. E aí eu lembro, esse espírito, sabe quem é? Nós. Sabe, nada mais, se lê com atenção, né? Somos nós. Representação. A gente passa por uma série de problemas, uma série de enfermidades, uma série de dificuldades em decorrência das nossas más tendências. Se nós nos transformarmos, buscarmos melhorar, essa coisa da desobsessão, eu acho que a gente não vai conseguir se livrar 100%, mas já vai melhorar muito. Com certeza. Muito. Só que assim, a gente fala aqui, só depende da vontade de cada um de nós. E precisamos colocar a vontade em funcionamento. Só por lembrança, hein, Coelho? São Luís, lembrado por você, foi rei da França. E foi um rei, segundo a história, muito bom. E pela sua bondade,
ele foi elegido à categoria de santo. Por isso que chama-se São Luís. E ele comparece na codificação por se tratar de um espírito bondoso e um espírito sábio. E ele apresenta ideias e reflexões que confirmam isso. E era o responsável pela Sociedade Espírita de Paris. De Paris. É isso Estava aí, em meu boas amigo mãos, Milton. né? Eu acho que sim. É que a gente não se detém nos detalhes, mas enfim. Meu amigo Milton, chegamos ao muito final obrigado, de mais um valeu. programa. Gostei muito da pergunta feita pelo nosso ouvinte, ou nossa ouvinte e espectadora. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. E nós aqui lembramos desse caso aí, da cura moral, né? Que vocês, se clicarem lá, digitarem lá IPEAC, né? ipeak.net, e só digitar lá cura moral. Vocês vão ver esse artigo e depois lá no final tem mais 2 pareceres, né, de Lamennais e eu não me lembro do outro espírito, mas que são coisas importantíssimas. Categorizados, né? São espíritos elevados, né, informações preciosas que podem nos auxiliar na nossa transformação. Então a gente precisa ler, usar a razão e colocar em prática. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.